Okina Shunkan Otako no Keto desu. E aí, galerinha, tudo beleza? Vamos para o 5º episódio de Demon Slayer, continuando o treinamento Hashira, só que agora o nível do treinamento aumentou, certo? Até agora a gente tinha passado ali com o Tengen, aí depois uma passadinha com o Tokito. Aqui, neste episódio número 5, nós tivemos 3 Hashiras. O Tanjiro passa por 3. A Kanroji, que é bem simples, né? Mais um alívio, tem bastante alívio cômico, mas é interessante como esse episódio ele consegue transitar bem, né? Entre a densidade, entre a violência. E quando a gente fala de violência, entendam Shinazugawa. Se você procurar violência no dicionário japonês, você vai encontrar Shinazugawa. Esse cara é incrível. A gente já estava recebendo um pouquinho dele de formas homeopáticas, mas ali naquele encontro do Tanjiro com a Nezuko, né, logo na primeira temporada, quando ele percebe que a Nezuko é um demônio e ele faz aquele teste com ela, a gente já sabia que o Shinazugawa, ele é meio psicopata, né? E aqui só confirma essa teoria, que o que ele tenta fazer com o Genya é um negócio absurdo. Mas a gente vai precisar entender, eu acredito que isso vai ser explicado no decorrer do anime, né? O porquê desse ódio todo, dessa raiva toda acumulada dentro do Shinazugawa. Mais um episódio legal, pra mim até agora já posso classificar como o melhor episódio, principalmente do arco do Shinazugawa. E vamos pra resenha nesse episódio de hoje. Aqui é um início, né? É um início e como a gente já citou e vocês comentaram bastante, conseguimos detectar que tem algum filler aqui. Aqui eu tive a impressão que, não sei se a parte do Obanai foi filler, mas acredito que se praticamente 90% ou 70% daqui foi ser filler, acho que a partir do próximo episódio não teremos mais isso, né? Tomara. Mas tá na hora de dar, agora sim, tá na hora de dar uma engrenada. Tá na hora de dar uma engrenada no treinamento, assim, porque esse episódio foi legal, eu gostei. Demon Slayer, quando feito com vontade, né? Com o mesmo traço de sempre, que é maravilhoso, tá tranquilo. Como o Gabriel falou, começa a intensificar, a ser desenvolvida a relação do Genya com o Shinazugawa e também a evolução do Tanjiro como um como é que era o nome mesmo que a gente usava no começo? Não um aniquilador de demônios, tem um... Exterminador? Não em português, tem um... Não, e sem ser Demon Slayer, eu esqueci, mas a gente usava uma definição. E agora parece dar a entender que o treinamento mais pesado chegou. Mas vamos falar desse episódio que é bem legal. Muito bom, então vamos lá, galera. Primeiro se inscreve aqui no canal, se você é novo, seja bem-vindo. Saiba que amamos Demon Slayer e fazemos resenha de todos os episódios. Por que gravamos neste formato Demon Slayer? Porque eu estou na minha casa, André está na casa dele, hoje é domingo e este vídeo que você está assistindo está sendo lançado na segunda-feira. Então se a gente se encontrasse para gravar presencial, o vídeo de Demon Slayer sairia na terça. Então a gente tá gravando junto hoje, no domingo, pra gente poder aproveitar o hype, porque eu sei que logo depois que vocês assistem o episódio, vocês vão procurar os canais pra trocar uma ideia sobre Demon Slayer. Então é um formato que a gente encontrou pra ganhar velocidade. Eu sei que vocês gostam quando eu e André estamos mais próximos, mas... como o Demon Slayer lança domingo, e domingo ambos estamos com nossas famílias, então a gente grava neste formato, beleza? Se inscreve, dá o like, compartilha se você quer que os seus amigos conheçam a resenha da Linhagem Geek. Se você já é novo, se você já é um velho inscrito, já conhece a nossa resenha de Demon Slayer, toque aqui, dê o like e faça um comentário. Comenta aí o que vocês acharam e já aproveita, vocês que leram o mangá, coloquem nos comentários aí o que foi filler e o que não foi filler. Beleza? Vamos então para o episódio, que é o episódio número 5. Eu até comi demônios. Começa o episódio, a gente tem ali alívio cômico.
Cara, o Tanjiro com a roupinha de balé, felizão, treinando com a Kanroji também. Quem não ficaria felizão treinando com essa mulher junto, né? Não sei quem não ficaria, mas ok. Aqui, alívio cômico puro, tem a cena dela ensinando o espacato pra galera, porque o treino dela era focado em flexibilidade, né? Então, ela tá ali, Van Damme, né, na galera. Dá um estouro aqui, e tem muito alívio cômico, eu dei muita risada nesse episódio, principalmente quando aparece o Zenitsu. Cara, o Zenitsu nesse episódio, velho, cara, incrível. Bom, alívio cômico total. E aí ele vai pro Obanai. Quando ele chega no Obanai, o Obanai, ele recebe a cartinha da Kanroji falando que gostou do treino do Tanjiro, e a gente percebe que o Obanai tem uma queda pela Kanroji, né? Ele gosta. Eu não sei se é verdade ou se isso é filler, então a galera que lê o mangá, se puder me confirmar isso aí, porque a gente não sabe, né, se a gente tá numa intersecção de filler e de canônico, então fica meio assim, né, a gente fica meio perdido. É verdade, mas já dá pra perceber que ele tem muito sentimento e tem ciúmes do Tanjiro, tá? Isso daí ficou bem claro, essa questão dos ciúmes, por isso que ele acaba até pegando um pouco mais pesado com o Tanjiro, mas tem que pegar mesmo. Ele apresenta pro Tanjiro o seu treinamento, vários exterminadores presos, né, em pedaços de madeira, né? Eles usam muito esse efeito com o fundo de trás, né? E aí o Tanjiro pergunta, mas por que eles estão assim? Cometeram algum crime? Aí o Obanai, sim, o crime de serem fracos e de não aprenderem. Incrível isso, né? Muito bom. Aí qual que é o treino? O Tanjiro tem que acertar com a espada, porque o treino do Obanai, o aprimoramento é precisão no ataque. A gente teve velocidade com o Tokito, força física com o Tengen, flexibilidade com a Kanroji, e com o Obanai é precisão. Então, o Obanai coloca uns sinos entre os exterminadores que estão amarrados, e o Tanjiro tem que acertar eles. O Obanai mostra uma vez, né, que faz muito rápido, o Tanjiro fica até impressionado, né, com a velocidade do Obanai, e ele vai tentar. Só que quando ele vai tentar, os exterminadores que estão amarrados, eles ficam com medo e ficam, não me acerta, não me acerta, não me acerta. E isso desconcentra o Tanjiro. Ele vai devagarzinho, tá? O Obanai fala, essa velocidade aí você não vai conseguir nada. Vamos deixar um pouquinho mais difícil. E aí o Obanai começa a atacar e ele consegue transformar a espada, até a espada de madeira ele consegue transformar em serpente. E começa a atacar o Tanjiro. É bem legal essa parte. É legal porque aí o Tanjiro começa a entender o verdadeiro, né? A funcionalidade do treino, que não é só ele acertar o sininho. O Obanai tá enfrentando ele. Então é como uma espécie de um demônio que tem um refém, né? Que tem vários reféns que ali são os exterminadores. E ele não tem que tocar ali só o sino. Ele tem que fazer isso enquanto ele luta contra o Obanai, que é um Hashira. É muito poderoso, que tem a possibilidade de transformar a espada dele num gingado de serpente. Então, esse é o legal do treinamento. Enquanto ele tá concentrado em atingir o sino, o Obanai tá ali lutando com ele de verdade. Esse que é o legal. Incrível como o Tanjiro tem uma, assim, o desenho do hematoma em Demon Slayer é um negócio muito evidente, né, cara? É muito legal. É um belo de um roxão, né? O famoso galo. Bom, o Tanjiro, ele começa a entender como é que funciona o movimento de serpente da espada. Ele faz até aqui tem um trabalho lindo de Demon Slayer, né? Que é incrível. O Tanjiro, ele imagina como se estivesse lutando com o Obanai dentro de uma floresta. Aqui é uma retratação metafórica, né? E aqui a gente tem um confronto muito bonito do Tanjiro contra o Obanai com a espada virando serpente, o Tanjiro desviando, e aí o Tanjiro consegue cortar, né, não sei como é que é o nome disso. A capa, né? É uma capa, né? Ele consegue fazer um corte na espada do Obanai, e se ele conseguisse cortar a espada do Obanai, ele passaria no teste. Passou no teste,
o Tanjiro vai... Esse susto é incrível, né? Essa O parecida... Olha o dentinho do Tanjiro ali, ó. Cara, passou no teste, o Tanjiro vai contra o Shinazugawa. E aí é o seguinte, o Tanjiro tá indo com o lencinho dele e tal, e ele vê uma pessoa se esgueirando no muro, como se fosse uma lagartixa. E aí surge o Zenitsu na frente dele, com essa carinha, desesperado, pedindo pro Tanjiro levar ele, socorro, eu te imploro, morrendo de medo. Por que que ele tava morrendo de medo? Porque ele já estava treinando com o Shinazugawa, certo? E aí chega o Shinazugawa, né, na fúria, no ódio, sabe? É engraçado, porque a gente tinha visto já, a gente já viu o Shinazugawa junto com o Obanai, a gente sabe que ele não tem essa raiva toda, mas aqui ele era a raiva personificada, o ódio, sabe? Tipo, colocou tudo pra fora. Pegou e falou assim, ó, se você não voltar eu vou te matar. E aí pediu, ele falou assim, ó, pro Tanjiro, ele dá um karatezinho no Zenitsu, o Zenitsu cai apagado, né? E aí ele fala, pode carregar o seu amigo e vamos lá pro treino. Vamos que... essa parte foi linda, tá? Essa parte foi incrível, porque ele olha pro Tanjiro e fala assim, ó, eu ainda não reconheci o seu valor. E aí o Tanjiro responde, eu também não reconheci o seu ainda. Você deu uma espadada, uma facada na Nezuko. Então, assim, essa resposta do Tanjiro foi incrível, tá? Foi muito boa essa resposta do Tanjiro. Mas não adiantou muita coisa, porque aí a gente... Foi legal porque ele se surpreendeu, né, o Shinazugawa com a resposta do Tanjiro, né? E aí ele fala, esse cara realmente, ele foi corajoso. Você pegou o próximo frame depois desse, dele indo embora, o Tanjiro, não? Que ele vai embora com a carinha, né? Não, que cortou, peguei, mas ele vai embora com a carinha satisfeito com a resposta que ele deu, né? E aí... ele ficou todo feliz, que ele foi corajoso mesmo. E aí a gente vai pro treinamento, o Shinazugawa dilacerando a turma sem a menor... nariz, estilo Naruto. Sem a menor paciência ali, passando o rodo na galera. O treino basicamente era todos contra o Shinazugawa e todo mundo tem que atacar o Shinazugawa. Esse é o treino. Só que o Shinazugawa, ele espanca, galera. Ele não pega leve. O Tokito pegava leve. Até o Obanai pegava. O Shinazugawa tava espancando todo mundo. Ele bate no Tanjiro sem intervalo. Ele bate em todo mundo. Completamente descontrolado o Shinazugawa. E ainda ele fala... E o Tanjiro vai narrando isso, né? Ainda fala assim... E o Shinazugawa pegava mais pesado comigo ainda, né? Batendo mesmo, com muita força com a espada de madeira. E aí o Tanjiro fica desse jeito. Cara, os caras também exageraram nos hematomas, né? Mas eu acho legal o Shinazugawa ser dessa forma, porque tá vindo todos os demônios mais fortes, né, lutando com a turma. Então tem que pegar pesado mesmo, não dá pra pegar leve. Então ele tá claro, que a personalidade é muito exagerada, mas o método de treinamento acho que tem que ser assim, porque tá vindo todos os superiores e também o Muzan, né? Então precisa ser mais sério dessa forma. Muito bom. Depois dessa rodada de treino, a gente tem aqui o grande momento do episódio, que é o Genya pedindo desculpa pro Shinazugawa, né? E o Shinazugawa falando, eu não tenho irmão mais novo, então aqui eu acredito que isso aqui não seja filler, sabe? Eu acho que isso aqui é pra aprofundar e pra explicar um pouco a relação. Por quê? Porque no arco da Vila dos Ferreiros, o Genya, ele conta um pouco da história dele com o Shinazugawa quando eles eram crianças, tá? Então tem um pouco dessa história. Inclusive, o Shinazugawa salva ele quando eles eram crianças e foram atacados pelos demônios. Então, o que foi que aconteceu para eles se separarem desse jeito? Isso daí não foi explicado. Essa raiva, né? Essa fúria que o Shinazugawa tem em relação ao Genya. E o Genya, ele conversando com o Shinazugawa, olha o olhar do Shinazugawa, malandro. Cara, os caras fazem o cara com uma cara de psico louco, né? Ainda fala, se não parar com isso, eu vou te matar.
E o Tanjiro... Essa parte foi boa, né? É. Ele lembra dele brigando com o irmão dele, né? O Isso. carequinha que morreu, né? Como é que era um negócio bem mais tranquilo. Esse diálogo foi interessante, porque o Shinazugawa fala pro Genya, né? Que ele não tem o menor talento pra ser um cara... que ele não domina nenhuma respiração, né? Que ele não é apto. Ele fala exatamente isso, né? Lá. Se você não consegue nem usar a técnica de respiração, não finja que é um espadachim. E aí a gente entende porque que o Genya, ele não usa, né, espada. Ele usa ali uma pistola e tem outras técnicas, né? Além de virar demônio, etc. Mas ele não é capaz de utilizar a técnica de respiração. A gente não sabe se ele vai aprender alguma, porque ele chegou até aí, né? Se ele chegou até aí, o Genya, ele tem alguma habilidade, né? Se ele passou por todos os outros Hashiras, ou se tudo foi um filler e ele aparece aí de qualquer forma. Mas é um personagem bem legal, né? Que tá se desenvolvendo cada vez mais. E aqui a gente vê o Genya numa postura, né, numa feição completamente diferente do que a gente costuma ver. Sempre, né, demonstrando uma certa confiança, certo? Aqui ele tá completamente submisso, tristão. Tentou pedir desculpa pro Shinazugawa ignora ele, e aí tem o despertar da fúria do Hashira do Vento, porque ele fala: eu fiz de tudo, eu até comi demônios. Cara, quando ele fala isso, porque acredito eu então que Shinazugawa não sabia dessa habilidade, desse poder do Genya. Na hora que ele fala isso, Shinazugawa no olho demônios, ele libera o cosmo, e aqui a retratação do anime, né, deixa parecido com Bleach. Muito evidente a pressão do Shinazugawa. E aí ele ainda fala: você comeu os demônios. Ele parte pra cima do Genya, vai tentar cegar o Genya, cara. Nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Ele tentou cegar o Genya. O Tanjiro consegue salvar o Genya. E esperei essa parte aqui. Que eles saem, né, pela porta, rodando. Aí o Zenitsu se assusta e fala assim, ó: abaixe e finge que desmaiaram. Cara, ele tá voltando, né? Ele tá voltando, finge e desmaia. O Zenitsu tá incrível. Aí, beleza. Tá o Tanjiro falando com o Shinazugawa, né? O que você vai fazer, que você quer matar o Genya e tal. E aí o Shinazugawa, mais um frame de psicão, cara mesmo de louco. Fala assim, ó: vou acabar com ele e vou deixar ele inválido. Por isso que ele queria cegar ele, porque ele não pode matar o Genya. Mas se ele deixasse o Genya inválido, o Genya saía fora, né, do treinamento e deixaria de ser um espadachim. E aí o Tanjiro, num momento Tanjiro de ser, né, de moral elevadíssima, né, ele falou assim: já que você não é o irmão mais velho dele, não atrapalha. E ele fala que ele foi graças ao Genya, eles derrotaram o Lua Superior, né? E aí você tem aquele olhar do Genya de reconhecimento do Tanjiro, né? É legal que a gente fica sabendo que o Genya, ele deve ter feito tudo isso pra poder lutar contra os demônios igual o irmão, né? Por perceber que não é tão talentoso quanto o irmão e não conseguiu nenhuma respiração, não conseguiu adquirir nenhuma respiração, então ele foi para outros meios, para mesmo assim lutar ao lado do irmão dele contra os demônios, né? E tentar, e a gente já vê aqui que o Genya, ele tá tentando obter como é que eu posso dizer? A validação do Shinazugawa, né? Como guerreiro, como um cara que também tá lutando, só que com outros métodos. Então, é interessante. Vai ser bem legal essa dinâmica aí, viu? Bom, o Tanjiro se coloca na frente, o Shinazugawa fala: então beleza, então eu vou acabar com você primeiro. Parte pra cima do Tanjiro num golpe lindo. Repara que as veias do Shinazugawa saem de tudo quanto é lugar, na cara, do pescoço, do antebraço. Só que nesse ataque o Tanjiro bloqueia o ataque do Shinazugawa e dá-lhe uma pesada no pescoço. Momento incrível. Nessa hora que ele dá uma pesada no pescoço, o Zenitsu... Oh! Todo mundo vibra com o ataque do Tanjiro. Só que não funciona tanto, né? E aí o Shinazugawa começa a espancar
o Tanjiro, todos os espadachins vão pra cima do Shinazugawa, numa cena bem legal. O Zenitsu cata o Genya e sai correndo com o Genya, né? E mesmo assim o Zenitsu ainda fala, você é irmão desse doido? E o Genya ainda bate no Zenitsu. Ele fala assim, ó, não fala assim do meu irmão, né? É isso mesmo, existe um respeito incrível do Genya para com o Shinazugawa, né? Foi muito bom isso. Bom, termina esse confronto, né? E o treinamento foi suspenso. O treinamento do Tanjiro com o Shinazugawa foi suspenso, porque existem questões pessoais aí, o Shinazugawa não consegue deixar de lado. Mesmo assim, o Genya continua lá, ele fica treinando com a espada de madeira, mas o Shinazugawa parece que aceitou o Genya depois disso, né? E o Tanjiro e o Zenitsu partem para o último treinamento, que é com o Gyomei, né? O Pilar da Pedra. Uma cena incrível. Eles chegam na cachoeira, tá lá o Inosuke e mais 3 espadachins debaixo da cachoeira fazendo uma oração. E aí nós temos, né, a reação dos dois, vendo o treinamento, e depois eles ainda olham o Gyomei ali com umas madeiras envolto de fogo e tal, né? Bem assim, bem dark, né? Bem com muita pressão. E aí a gente tem a reação novamente, dos dois, e o Gyomei fala bem-vindos ao treinamento, e termina o episódio número 5. O Gyomei é o mais misterioso até então, né? É o Hashira mais misterioso, que a gente não sabe absolutamente nada, mas que ele tem uma presença forte. A gente lembra que quando eles, no começo, né, do arco dos Hashiras, eles têm aquela reunião, né, pra saber das marcas, enfim, a galera começa a discutir, o Shinazugawa com o Tomioka, e ele dá uma palmada, a galera para. Então, o Gyomei deve ser bem sinistro, cara. Deve ser o mais sinistro deles ali. Eu acredito que agora o negócio vai chegar, vai ter um treinamento bom, um treinamento bem bizarro. Interessante isso aqui. Eu acho que vão ser 8 episódios essa temporada. Se forem 8 episódios, os 6 vai ser bem focado no treinamento do Gyomei com o Tanjiro. Eu acho que o Gyomei também vai se aprofundar muito em questões relacionadas à respiração. Eu acho que o treinamento com o Gyomei vai ser um treinamento que vai fugir um pouquinho do aspecto de trocação de espada, e vai tentar entrar um pouquinho mais na questão da respiração, para fazer com que o Tanjiro evolua nesse critério também. Eu acho, tá? Porque a gente percebe que o Gyomei é um cara que ele tem essa questão, essa espiritualidade, né? Eu acho que a gente vai entrar um pouquinho nesse contexto com o episódio 6, e aí vão sobrar 2 episódios, que eu acho que aí vai começar uma amarração maior, né? Vai trazer um pouquinho mais do Muzan, um pouquinho mais dos Luas, pra poder finalizar aí os 8 episódios. Mas mesmo assim, Demon Slayer, incrível, episódio muito bom. O Shinazugawa, essa violência do Shinazugawa, né, essa sede de batalha dele é muito boa. É um cara que com certeza, quando estiver ali na batalha, vai ser muito interessante. Eu quero muito ver ele em ação, porque até então a gente não viu o Obanai em ação, a gente não viu o Shinazugawa em ação pra valer mesmo, sendo exigido ao extremo, lutando contra um Lua, né? A gente não viu os 3, Obanai, Gyomei e Shinazugawa. Os outros a gente já viu todos, né? O Tomioka também a gente não viu. O Tomioka ele pegou o Rui ali com 3 de life, mas são esses 3 aí interessantes, mas vai ser bem bacana ver, principalmente depois dessa apresentação, Shinazugawa aí lutando contra um demônio, e tenho certeza que vai ter envolvimento de irmão. Isso aí com certeza vai ser utilizado em Demon Slayer. Pessoal, ele não pegou o Rui com o de life, não. O Rui tava rendendo o Tanjiro, ele pegou o Rui transformado. E aí ele mas só deu uma passada. O Tanjiro tinha cortado a cabeça dele, né? Não, mas o Rui tava inteiro. Ele tava inteirinho, o Rui. Ele não tava com um de life. O Rui tava destruindo o Tanjiro. Mas eu quero ver o Gyomei. O Gyomei com certeza é outro patamar. Muito bom. Lembrando que ainda restam, né, 4. Tem o Akaza, tem o Kokushibo, tem o Doma, tem o Muzan e tem essa mocinha agora que virou o número 4. Então temos aí 5 grandes oponentes pra ver aí os nossos Hashiras em ação.
É isso aí. Bom, pessoal, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.